Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Vamos começar aí o último vídeo de 2017. Aproveito já para desejar um feliz 2018 para todo mundo. Foi um ano muito especial aí 2017, um grande crescimento do canal, um grande crescimento para mim como pessoa. Eu tive que estudar muito para poder passar cada vez mais lições aí para vocês. Então eu também cresci aí nesse período. Nesse vídeo de hoje, vou aproveitar para relembrar aquele vídeo Feliz 2017, uma parte ligeira dele, e vamos falar também sobre as expectativas para 2018 e os riscos para que essas expectativas aí possam acontecer. Então eu espero que vocês gostem, já aproveitem para se inscrever pela última vez no ano no canal, curtir o vídeo e a gente já começa depois da vinheta. Em 2017, quando estava virando de 2016 para 2017, eu cheguei a fazer um vídeo Feliz 2017 que eu mostrava aí os tipos de empresa que existiam, empresas que estavam em períodos diferentes da sua própria maturação. Um dos tipos de empresa eu chamei naquele vídeo de árvore frondosa, que seria aquela árvore que já está montada, que já cresceu, que já culminou e que agora o serviço da árvore é exatamente dar frutos para as pessoas. E eu cheguei a citar que essas são comparáveis a empresas consistentes, empresas confiáveis, e cheguei a colocar aí como exemplo 4 empresas: Itube, Ambev, Vale e WEG, de setores distintos, bem diversificado aí, e a gente consegue perceber aí que em 2017 elas tiveram uma grande valorização, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. A gente vê aí que Itube e Ambev subiram em torno de 30%, Vale e WEG aí em torno de 60%. Dificilmente essas ações vão ser aquelas que mais vão subir em um determinado ano. Você não vai ter essas ações subindo 200%, 300%. Isso fica para as empresas que ainda têm aí que crescer, que são aquelas árvores menores, que ainda vão crescer para dar frutos no futuro. Então a gente vê aí Unipar, Magazine Luiza, Locamérica, Ferbasa, a própria Vulcabras, enfim. E isso a gente vai falar aí no vídeo de segunda-feira. Eu vou fazer um vídeo sobre as maiores altas, aí, maiores valorizações e desvalorizações da Bolsa. Então a gente já começa a pensar agora em 2018. E eu tenho aí um orgulho até de falar que dezembro foi um mês muito bom em termos de notícias. Parece que o cenário está tudo pronto para o Brasil crescer bastante em 2018 e em condições inclusive melhores. Então vamos começar aqui com as notícias antes da gente falar dos riscos. E aí a gente começa com as contas públicas do governo que foram divulgadas essa semana do mês de novembro. A gente vê aqui na imagem que as contas do governo registram superávit de 1,3 bilhão em novembro, e eu vou colocar aí o link da matéria toda ali embaixo nos comentários para vocês poderem ver. Na soma dos 11 primeiros meses, as contas têm déficit de 101 bilhões e a meta atual fiscal do governo é de 159 bilhões. É engraçado que em outubro o governo mudou a meta de 139 bilhões para 159 bilhões, porque achava impossível chegar em 139 bilhões, e agora a própria secretária do Tesouro, ela coloca aí que devem conseguir a meta com folga. Então eu até acho que é possível que consiga fazer aquela meta antiga que o governo chegou a achar impossível. Outra parte positiva que desse final de ano foi o Boletim Focus. A gente vê que a expectativa de inflação, principalmente para 2018, tem caído muito, 3,96%. A gente vê que 2017 vai ser o primeiro ano de toda a série histórica desde 1999, quando se instituiu a política de metas de inflação, que a meta vai ser desrespeitada para baixo. Ela já tinha sido desrespeitada para cima 3 ou 4 vezes anteriormente, mas para baixo é a primeira vez aí. É ruim desrespeitar para baixo também, mas a gente vê aí que o Brasil está conseguindo controlar a inflação. E a variação do PIB, a gente percebe aqui que é a 4ª semana seguida que cresce o PIB de 2017
e a sexta semana seguida que cresce a expectativa do PIB para 2018. Tudo isso com um câmbio com uma desvalorização mínima, quer dizer, o real deve se manter aí em relação ao câmbio, e com uma queda da Selic aí já esperada de 6,75 para 2018. Outra questão aí importante da gente ver é a questão do índice de confiança, e eu escrevi aqui do consumidor, mas eu poderia pegar de outros aí, poderia pegar do industrial, do comerciante, o índice de confiança amplo, e a gente percebe aí que todos eles convergem para isso. Chegaram num pico mais ou menos ali em dezembro de 2015 e vem em crescimento desde então. Mesmo tendo tido aqui uma queda em dezembro de 2017, essa queda, enfim, ela não é relevante. Já tiveram outras pequenas quedas e o índice de confiança está aí com uma tendência de alta no longo prazo, mostrando que as pessoas estão aí com mais confiança para comprar produtos e serviços. Eu poderia usar aqui também estatísticas de desemprego que tem baixado. E aí agora a gente pode falar sobre os riscos para 2018. A gente pode dividir aí riscos externos e riscos internos. Eu acredito que entre os riscos externos a gente tem aí o crescimento dos juros nos Estados Unidos, que devem chegar em 2,5% com mais algumas elevações de 0,25%. E se o juro brasileiro cair para 6,5%, como alguns já esperam, a gente vai ter uma diferença muito pequena. E com essa diferença muito pequena, o risco Brasil precisa baixar aí em torno de 200 pontos para que o investidor estrangeiro não tire o dinheiro do Brasil. O Brasil normalmente teve problema aí quando a taxa caiu de 200 pontos, ela não conseguiu se sustentar no longo prazo. Vamos ver se isso se mantém aí ou se a gente vai ter aí uma perda aí e um aumento do risco novamente. É também interessante lembrar que quando o risco baixou de 200 pontos, o Brasil era grau de investimento. E agora o Brasil vai ter que chegar nesse patamar sem ser grau de investimento. Outra questão importante aqui que a gente consegue ver na imagem é uma repatriação de capitais aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está querendo que as empresas tragam de volta para lá dinheiro que elas tenham ao redor do mundo, com alíquotas de impostos aí um pouco menor aí sobre os capitais das empresas americanas, entre 8% e 15%. E a expectativa é que entre 400 bilhões de dólares aí na economia americana. Outra questão externa também que é importante a gente sempre lembrar é a questão da China. Existe aí um aumento da dívida na China cada vez maior em relação ao PIB, que já chegou aí em 46%. Isso vem crescendo, parece pouco quando a gente pensa no Brasil, mas a China até 5, 6 anos atrás ela tinha aí 20 e poucos por cento. E a gente está falando 46% agora. Enquanto isso, o PIB vem diminuindo aí o crescimento. Então era um PIB que crescia 12% há 10 anos atrás, 10% há 5 anos atrás e agora está crescendo aí na base de 6,5%, 7%. A gente já sabe o que acontece quando o PIB diminui e as despesas continuam acontecendo. Então eu tenho aí um certo receio em relação à economia da China, não imagino que deve estourar já em 2018, mas é algo que a gente sempre tem que ficar ligado também. E aí quando a gente passa para o cenário interno, a gente tem dois riscos aí principais. O principal risco são as eleições que a gente vai falar no final do vídeo. O outro risco tem a ver com o déficit fiscal aí do Brasil, que deve ser atenuado aí com essa melhora da economia, que deve gerar uma arrecadação maior, e a gente vê aí que existem aí outras formas, mesmo que a Previdência, a reforma da Previdência não passe. Então eu acho que essa parte está mais equacionada, e aí a gente tem um risco principal aí das eleições quando a gente trata de investimentos em bolsa. Então eu fiz um estudo rápido das últimas 5 eleições, o que aconteceu com a Bolsa, e a gente vê que em 1998, mesmo com a reeleição do Fernando Henrique em primeiro turno, quer dizer, o mercado não tinha dúvidas que ele iria se reeleger, a gente viu aí uma queda de 63,55%, porque em 17 de agosto de 1998 teve a moratória russa. Depois da crise lá dos tigres asiáticos, em 97, a Rússia teve uma redução de demanda dos seus produtos e aí ela não suportou e ela avisou que ela não pagaria, iria suspender os pagamentos das dívidas por 90 dias. Isso aconteceu no dia 17 de agosto de 98
a gente vê que de 17 de agosto de 98, menos de um mês depois, a Bolsa caiu 50% desses 63%. Então, nada a ver com as eleições. Foi algo estritamente externo. Quando a gente vê 2002 aqui nessa foto, a gente vê que a ruptura com quem fez o Plano Real, com o partido que fez o Plano Real, fez a Bolsa aí cair 43%. E logo depois aí a Bolsa subiu de 2003 a 2007, um crescimento vertiginoso, e aí a gente percebe que o mercado precificou aí um excesso de pânico que pode acontecer de novo no ano que vem, e é importante a gente ficar ligado nisso para conseguir oportunidades. Já 2006, a gente vê que a Bolsa ficou em compasso de espera, porque o investidor ele quer saber quem vai ser o presidente, ele quer ter uma noção de qual vai ser a matriz econômica. E é importante também a gente frisar que em 2006, a ideia do mercado já em relação ao Lula era boa, porque ainda não tinha estourado tão forte assim a questão do mensalão, ele tinha pago todas as dívidas do FMI, as commodities estavam em alta, o Brasil conseguia registrar os maiores superávites primários naquele período. Então, quando começou a imaginar que seria a continuação do Lula, a Bolsa deu uma subida forte aqui, quase 20% aqui em um mês. Tá? Mas principalmente também pela definição. Então é importante a gente deixar claro isso também. Não adianta a gente fazer uma ideia de 2016 de 2006 com a cabeça de hoje. Quando a gente pega aqui 2010, a gente tinha um crescimento do PIB de 7,5%, e mesmo assim, com as eleições, sem saber qual seria o candidato que iria ganhar, a Bolsa ficou parada. Provavelmente aqui seria uma ideia de compra que teria dado errado, porque o PIB cresceu 7,5%, se continuasse crescendo tanto assim, provavelmente a Bolsa depois dispararia. Ela chegou aqui a andar bem, aqui 10%, de setembro a outubro. A gente vê que de setembro a outubro, com a definição, a Bolsa costuma subir, isso aconteceu em vários momentos, mas a gente percebe aqui que realmente não aconteceu. Depois, 2011, 2012, 2013, a Bolsa não subiu, principalmente por causa aí da matriz econômica da presidente, que fica muito nítido quando a gente vê aqui 2014, quando a gente percebe que a outra presidente, né, a Dilma, tinha uma política econômica muito heterodoxa, que fugia aqui à normalidade, àqueles preceitos básicos de superávit primário, das questões das contas públicas e do BNDES, enfim, a gente percebe aí que apenas a possibilidade da ruptura com ela, com essa matriz econômica, fez a Bolsa subir 38% de março a setembro. Quando a gente pega na Argentina o índice Merval, ele subiu mais de 200% somente com a possibilidade da ruptura. E aí, logo depois, quando percebe-se que ela tem possibilidade de ganhar já em setembro, faz o sentido inverso dos outros anos. De setembro a outubro caiu muito a Bolsa aqui. São meses de definição, meses que costumam ter muita volatilidade principalmente. O que a gente tem aqui para 2018? Eu imagino que a gente vai ter, como a eleição deve ser polarizada, eu imagino que a gente vai ter um excesso de alguma coisa, ou um excesso de euforia, que pode levar a Bolsa a patamares que ela não merece, de 110, 120 mil pontos, ou pode levar a excesso de pânico, que também são patamares que ela não merece, de 50 mil, por exemplo. O que pode fazer isso não acontecer? Se tiver mais ou menos empatadinho todo mundo, porque aí fica naquela dúvida, aí a Bolsa deve ficar parada em compasso de espera, que foi o que aconteceu ali em algumas situações, principalmente 2006 e 2010. Eu queria agradecer a todos, desejar novamente um feliz ano novo para vocês, que vocês tenham principalmente capacidade de poupar o dinheiro, de gastar menos do que arrecada, para que possa sobrar dinheiro aí para vocês fazerem investimento que vocês imaginarem serem o melhor. Ou abrir uma empresa, ou investir em imóvel, ou investir na própria Bolsa de Valores, investir em títulos de renda fixa, enfim, naquilo que você se sinta mais confortável e que o seu perfil aí seja mais adequado. Eu já desejo a vocês aí de novo um feliz ano novo, bons investimentos e até segunda-feira aí. Tchau, tchau.